Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do nosso mais novo quadro semanal. Toda sexta-feira eu estarei aqui com vocês para trazer as principais notícias da semana no Lê em Campo. Então vamos começar com as notícias nacionais. A gente começa com o Botafogo. No dia 28, o Lê em Campo publicou uma matéria falando sobre a admissão da SAF do Botafogo de que vive um estado pré-falimentar. Como vocês sabem, a SAF protocolou na semana passada, no dia 22, um pedido de recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O tribunal deferiu uma medida cautelar que suspende novas execuções pelo prazo de 60 dias. Essa é uma medida comum em processos de recuperação judicial. A ideia é dar um fôlego inicial para a empresa, para a SAF, né? Para que seja possível negociar dívidas com os credores. Uma recuperação judicial, colocando em termos um pouco mais simples, é um mecanismo para organizar as dívidas ao mesmo tempo que protege a SAF de execuções e de bloqueios. É importante lembrar, ainda não foi concedida a recuperação judicial em si. Isso ainda está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que foi concedido é uma medida provisória que vai blindar o clube de execuções e de cobranças pelo prazo de 60 dias. Isso é para que o clube possa continuar funcionando enquanto o pedido de recuperação judicial é analisado. Então, esse período de 60 dias não resolve nada, é só para dar um fôlego. Quando a recuperação judicial for deferida, aí sim, aí a gente vai ter um regime estruturado, uma suspensão das execuções por um prazo maior, né, de 180 dias, renováveis por mais 180 dias, plano de pagamento, participação dos credores e tudo mais. Agora, em relação aos contratos de trabalho, essa decisão que determinou que as questões trabalhistas precisam ser discutidas na Justiça do Trabalho. Isso significa dizer que é possível haver rescisão unilateral dos contratos dos atletas cujos salários estejam com atraso superior a 2 meses. Isso, obviamente, seria extremamente negativo para o clube, claro, né? Porque a gente está falando dos principais ativos da SAF. Então, quando a SAF declara estado pré-falimentar, ela está dizendo à Justiça que, de fato, é uma situação urgente que demanda a adoção de mecanismos de proteção para que a SAF consiga sobreviver. Enfim, vamos acompanhar. No dia 25, o Lê em Campo publicou uma notícia sobre o Bruno Henrique. A Justiça negou um pedido que ele apresentou para que não fosse recebida a denúncia do Ministério Público em relação ao suposto cometimento do crime de estelionato. A acusação do Ministério Público é a de que o Bruno Henrique teria feito uso de informações privilegiadas ou manipulado circunstâncias de jogo com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, o que, em tese, configuraria o crime de estelionato. Essa decisão não é uma decisão de mérito, o processo ainda vai se desenrolar, né, provas ainda serão apresentadas, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Até que a gente tenha uma decisão final sobre se houve ou não a prática do crime. Para fechar as notícias nacionais com um tom um pouquinho mais leve, nós tivemos a notícia de que mais de 11 mil atletas foram contemplados no programa Bolsa Atleta em 2026, o que é um recorde. E isso é muito positivo, claro, é um apoio importante para atletas de alto rendimento. Lembrando que o artigo 217 da Constituição Federal prevê que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas. Então, nada disso é um favor, é um dever do Estado. E que bom que está sendo, de fato, está acontecendo, né? Vamos para as notícias internacionais? O atleta do Chelsea, o Mykhailo Mudryk, foi punido com 4 anos de suspensão por doping. O atleta já estava suspenso preventivamente desde dezembro. Lembrando que atletas são punidos caso encontradas substâncias proibidas em seus corpos, independentemente de intenção, culpa, negligência. O que pode acontecer é uma diminuição da pena de suspensão
caso o atleta demonstre que a ingestão da substância proibida não foi intencional. Nesse caso, a suspensão cairia para 2 anos, o que, ainda assim, é uma pena pesada, né? 2 anos sem atuar, dependendo do atleta, pode ser o fim da carreira. No caso do Mikhailo Mudryk, a Federação Inglesa aparentemente não considerou a ingestão da substância proibida como não intencional. Cabe recurso para o CAS. Vamos acompanhando também. Penas por doping são sempre muito pesadas mesmo. Isso porque o doping, ele atinge um elemento crucial do esporte, que é a paridade de armas, a garantia de condições iguais de competição. O doping cria uma vantagem injusta, ele quebra esse pilar da integridade esportiva. Então, se não for punido severamente, o esporte desmorona. Enfim, vamos acompanhando esse caso. Também tivemos a notícia sobre o desejo do COI, do Comitê Olímpico Internacional, de elevar o nível técnico do futebol masculino nas Olimpíadas. O COI quer basicamente uma mini Copa do Mundo. Só que, enfim, há barreiras para isso. O regulamento sobre status e transferências de atletas da FIFA só prevê a obrigação de liberar atletas sub-23 para as Olimpíadas. E há um movimento de oposição à eventual mudança nessa previsão. Alguns clubes e ligas europeias já se manifestaram, argumentando que o calendário já está saturado, principalmente com o aumento do número de seleções na Copa do Mundo. Então, os clubes querem preservar os seus atletas, né, já que as Olimpíadas não têm esse status de data FIFA para atletas com idade superior a 23 anos. E há também um elemento comercial, né? A Copa do Mundo é o principal produto da FIFA. E você ter uma segunda Copa do Mundo nas Olimpíadas poderia diminuir um pouco o valor desse produto. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos dessa história. E por falar em FIFA, o Lê em Campo noticiou também que a FIFA vai estudar a viabilidade de uma proposta audaciosa. A ideia é obrigar todos os clubes a manterem em campo durante 90 minutos pelo menos um atleta formado nas categorias de base do clube. Então, essa nova diretriz teria foco na minutagem efetiva. Se o atleta da base for substituído, o treinador seria obrigado a colocar outro atleta de base para jogar. E o que seria um atleta formado no clube? Atletas que tenham treinado no clube por pelo menos 3 temporadas completas, entre os 15 e 21 anos de idade. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho da FIFA por unanimidade e agora vai para a fase de consulta. Essa fase dura 1 ano. E aí, durante esse ano, a FIFA vai ouvir a FIFPro, que é o Sindicato Mundial dos Atletas, Associação Mundial de Ligas, Associação Europeia de Clubes e outras partes interessadas. A análise, vai ter análise, obviamente, de impactos jurídicos no contrato de trabalho dos atletas, viabilidade técnica de ligas com níveis financeiros diferentes, enfim. Se isso for implementado, a gente vai estar diante da necessidade de reformulações profundas em muitos clubes para atender essa demanda, porque daí a gente passa de um cenário no qual a gente tem hoje um mero incentivo à formação para um cenário de imposição da utilização da base. Em caso de descumprimento, a gente poderia estar lidando com multa, com perda de ponto, com transfer ban, enfim. É algo que, se aprovado, certamente vai alterar a dinâmica de transferências, vai exigir uma adequação profunda dos clubes, né? Vamos acompanhando também. E para finalizar, uma última notícia, a FIFA aprovou uma reforma no regulamento de governança que permite que as jogadoras afegãs representem o Afeganistão em competições internacionais. As atletas afegãs estavam proibidas pela federação local de representar o Afeganistão, proibição essa imposta pelo Talibã, que atualmente controla a federação. Essa alteração no regulamento permite que a FIFA registre seleções nacionais em circunstâncias excepcionais,
mesmo quando a federação local do país não puder ou não quiser fazer esse registro. Enfim, é uma notícia, obviamente, excelente para as atletas afegãs que vêm lutando aí para que isso aconteça já, acho que há quase 5 anos. Bom, ufa, terminamos a primeira edição do nosso quadro. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do formato? Enfim, é tudo muito novo, experimental, então assim, eu tô super aberta às sugestões de vocês. Me digam o que vocês acharam, se acham que seria legal talvez fazer ao vivo, ou se deixa gravado mesmo, enfim. Me contem aqui, fala aqui nos comentários, me deem sugestões do que eu posso melhorar, enfim. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Bom fim de semana.